Olá, alunos da Física 1. Essa é a terceira videoaula da cinemática Movimento Retilíneo 1D. Nos dois vídeos anteriores, nós discutimos os conceitos de velocidade média e o conceito de velocidade escalar. Então, só para a gente recordar, para fazer um link, nós tínhamos visto essa fórmula da velocidade média e essa fórmula aqui da velocidade escalar, que é a distância percorrida pelo intervalo de tempo. Agora, nesse slide, a gente vai ver o conceito da velocidade instantânea, que aqui em nossas aulas nós vamos chamar de V-inst, inst de instantâneo como subíndice, ou a função V de t. Inicialmente, para a gente que está começando, a gente aconselha você falar V-inst, né? Mas com o tempo, com o treinar das contas, a gente espera que vocês observem que, na verdade, é o polinômio, é a função velocidade, ok? E também, por que agora a gente tem que calcular a velocidade instantânea? Porque se a gente observar, as fórmulas anteriores, elas eram para o intervalo de tempo, né? Então, era, por exemplo, entre o intervalo de tempo entre 2 e 10 segundos. E agora, a pergunta que fica é, não dá para calcular a velocidade para um único tempo específico? Exemplo, para agora, nesse exato instante, qual que é a velocidade do corpo? Então, a velocidade instantânea é a velocidade para um tempo único ou específico. Também para fazer o link da aula, eu desenhei novamente aquele gráfico do gráfico da posição pelo tempo do corpo que nós já estávamos abordando. E só para eu não ter que ficar fazendo esse gráfico 3 vezes, eu fiz 3 vezes o desenho aqui abaixo. Então, o que é esse desenho aqui abaixo? Essa curva aqui da função, tá vendo que parece uma calota? Eu desenhei ela 3 vezes. Então, é como se você estivesse vendo esse gráfico replicado aqui, tudo bem? Mas só fazer o pedacinho da função já vai ser o suficiente para a gente entender o raciocínio. Então, o que nós tínhamos visto anteriormente? Que para calcular a velocidade média a partir do gráfico, a gente traçava uma reta secante. Não sei se vocês se recordam, tá vendo? A velocidade média é calculada pela reta secante, que é uma reta que corta a função em 2 pontos. Então, esses pontos eu chamei do tempo inicial e do tempo final. Vocês concordam que se eu quero calcular para um tempo único, o que a gente deveria fazer? Nós deveríamos fazer esse ΔT diminuir, ele se tornar cada vez menor, né? Eu vou diminuir o ΔT. Então, como que eu faço esse processo? Eu vou pegar esses 2 pontos e vou aproximar eles na curva. Então, observe que o intervalo de tempo, consequentemente, vai ser menor. Mas mesmo quando eu diminuo nesse caso, a gente ainda vê que é possível traçar uma reta secante. Ainda seria o cálculo da velocidade média. Até que eu pudesse continuar exagerando, que eu aproximo tanto esses 2 pontos que eles recaem sobre um ponto único. Então, é como se o tempo inicial e o tempo final fossem o mesmo. E aí, se eu tentar traçar uma reta secante, eu não vou conseguir. E a única coisa que eu consigo traçar é uma reta tangente. Então, veja, gente, como eu tô para um único ponto, eu não tenho mais a reta secante, eu tenho a reta tangente. Então, eu não estou mais calculando a velocidade média, e sim a velocidade instantânea. Esse aqui é um raciocínio adequado para quem está começando a matemática avançada. Só que matematicamente, nas aulas de cálculo, o professor ele não vai falar assim, ó, o ΔT está diminuindo. O professor de cálculo, ele vai te ensinar esse linguajar aqui, ó. O que é essa ΔT setinha zero? Então, como que vocês vão ler a partir de hoje? O ΔT está tendendo a zero. Então, o que é o ΔT tendendo a zero, pessoal? Não estou falando que o ΔT é igual a zero, porque senão eu teria colocado o sinal de igual. Então, quando eu falo que o ΔT tende a zero, ele é quase zero, mas ele é um zero diferente. É como se fosse o número 0,000000001. Mas não é zero, é tendendo a zero.
tudo bem? Assim como eu podia falar assim, que o número tende a infinito, mas não quer dizer que é o infinito, tudo bem? Então, essa linguagem vocês vão usar muito nas aulas de cálculo, nas aulas de limite matemático. Agora, se vocês entenderam essa transposição da reta secante para a reta tangente, vamos verificar se a gente consegue matematizar isso, tudo bem? Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que a velocidade média era o ΔX pelo ΔT. Só que eu não quero mais calcular velocidade média, eu quero calcular velocidade instantânea. Então, eu vou copiar a fórmula de entrada, tá vendo? ΔX pelo ΔT. Só que agora a gente está aplicando o quê? O limite matemático. E qual foi o nosso recurso didático? Nós estamos fazendo o limite do ΔT tendendo a zero. Pessoal, para quem está vendo pela primeira vez a notação de limite matemático, esse ΔT eu escrevi ele um pouco grande, mas ele é um subscrito aqui embaixo do limite. Ele tem que ser uma letrinha menor que o limite, ok? Só para ficar na notação correta. Então, nós estamos aplicando o limite matemático do ΔT tendendo a zero. Será que fica claro para todo mundo que se eu estou diminuindo o ΔT, eu, consequentemente, eu estou diminuindo também o ΔX. Vocês concordam que se eu diminuo um espaço, eu também diminuo o outro, porque eles estão vinculados na física. Então, eu quero dizer que também que quando a gente usa essa linguagem na física, a gente usa o delta maiúsculo para grandezas macroscópicas. Então, por exemplo, o intervalo de tempo é grande, é de 8 segundos. Mas e se eu pegar um limite do tempo tendendo a 0,000001, né? Então, eu já não posso usar mais a grandeza macroscópica. Então, quando você vai para o mundo infinitesimal do cálculo, você não pode mais usar a letra delta, mas eu não posso mudar a fórmula. Então, de vez de usar o delta, que é o D maiúsculo grego, nós vamos usar o Dzinho minúsculo. Percebe? Porque agora eu estou falando, eu já apliquei o limite matemático, eu estou no mundo infinitesimal do cálculo. Então, quando for o Dzinho minúsculo, são para números muito pequenos. Então, ficou dx dtzinho. E aí que vem a novidade para vocês, para quem tá fazendo Física 1, sem ter feito o cálculo 1 previamente. Isso aqui, pessoal, prestem atenção no que eu vou te dizer. Isso não é uma fração. Vocês concordam que aqui era uma fração? Você ia calcular o ΔX, você ia calcular o ΔT, ia fazer a divisão de um pelo outro. Isso aqui, quando você recai nesse mundo infinitesimal, isso aqui não é uma fração matemática. Isso aqui é o sinal de operador de derivada. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou derivar a posição em função do tempo. Então, isso aqui é a derivada da posição pelo tempo. É assim que você vai nomear, tudo bem? Então, sempre em cima é a função que vai sofrer a derivada em relação à variável que está na linha de baixo. Então, o que a gente viu? Que para calcular a velocidade instantânea, que de vez eu chamar de velocidade instantânea, eu vou chamar de V de t, tá bom? Então, eu fiz essa transposição aqui. Então, para eu calcular a velocidade instantânea, eu tenho que fazer a derivada da posição em função do tempo. Só para a gente fechar, porque essa aqui é a fórmula que nós vamos trabalhar daqui para frente. E só para fechar esse raciocínio também anterior, o que a gente pode concluir? Que a partir do gráfico da posição pelo tempo, a velocidade instantânea, ela vai ser o quê? A inclinação da reta tangente em um tempo específico desse gráfico, tudo bem? Então, se eu calculasse a inclinação dessa reta tangente, eu também poderia obter a velocidade instantânea. Agora, eu imagino o grau de ansiedade dos alunos que estão vendo a derivada pela primeira vez. Como que eu vou fazer derivada se eu nem sei o que significa? Então, eu vou abrir um parênteses matemático. O que eu posso falar para vocês, alunos? Aprender as regras todas das derivadas, vocês vão fazer isso na aula de cálculo. Não tem como eu, aqui no curso de Física, ensinar todas as regras, porque tem uma regra
para seno, uma regra para cosseno, uma regra para tangente, tem a regra da multiplicação, tem a regra da divisão, tem a regra do logaritmo, tem a regra do exponencial. Cada função matemática tem uma regra de derivada diferente. Então, para facilitar a aprendizagem, a gente aqui no curso de Física 1, eu lhe dou a minha palavra, a gente só vai fazer a derivada de polinômios. Por que isso? Porque é uma regra muito simples, que é o que a gente chama de regra do tombo. Tudo bem? E os demais derivados das demais funções, a gente deixa para o professor de cálculo. Porém, eu tenho que avisá-los que quando vocês chegarem em Física 2, lá na Física 2, o professor já vai poder pedir para vocês qualquer derivada, porque até lá vocês já vão ter aprendido todas, ok? Temos um combinado? Então, nesse parênteses matemático, deixa eu te mostrar como que vai ser a regra. Então, o que é um polinômio, né? O polinômio, né, tô chamando de o x de t, ele vai ser igual ao alfa t elevado a n, né? Então, o alfa é uma constante numérica e o n é o expoente desse polinômio, tudo bem? É o grau do polinômio. Então, o que é a regra do tombo? Por que tem esse nome? Então, vamos escrever, eu vou fazer a derivada da posição em função do tempo. Tá vendo? Eu fiz essa derivada, preparei. Então, o que é a regra do tombo? Primeiro, você copia um número, a constante, e chama-se regra do tombo porque esse expoente vai cair para baixo. Então, ele vai ficar multiplicando aqui a constante. Pessoal, se o expoente caiu, ele não pode ser mais o mesmo. Então, ele vai perder o quê? Uma unidade nele. Como que eu acho que você vai verificar se você entendeu? Vamos fazer alguns exemplos? Porque acho que com exemplos numéricos fica mais visual para o aluno. Então, por exemplo, se eu te der esse polinômio aqui, o x de t é 3t ao quadrado, ok? Vamos aplicar a regra do tombo? Então, eu repito o número aqui na frente, o expoente, ele vai cair um tombo para baixo, o 2 passa multiplicando, e o expoente, ele não continua o mesmo, ele perde uma ordem de grandeza, então vai ficar 2 menos 1. Então, quando eu arrumo aqui na linha de baixo, 3 vezes 2 dá 6, e aqui o expoente vai ficar 2 menos 1, que dá 1. Vocês concordam que ninguém escreve t elevado à primeira, né? Então, a resposta final é 6t. Tudo bem? Então, e a gente já viu que a derivada da posição em função do tempo é a velocidade. Foi a definição que nós fizemos aqui em cima. Então, a função velocidade ficou 6t, ok? Vamos ver mais alguns exemplos, né? Então, assim, só para eu mudar de página, eu já vou fazer uma parada, já eu volto. Retornando, nesse outro exemplo, eu sempre vou te procurar te ensinar algo que você não tinha pensado, porque tem vários jeitos de olhar diferentes, né? Então, eu fiz aqui esse outro polinômio, 5 vezes t à quarta mais 7. Vamos fazer a derivada da posição em função do tempo? Então, vamos começar com esse primeiro termo do polinômio. Então, eu copio o número de novo. O expoente vai cair para baixo, é a regra do tombo, o 4 vem para baixo. E no polinômio, o expoente ele perde uma ordem de grandeza, então vai ficar 4 menos 1. Então, aqui é o que a gente já fez no exemplo anterior. Vamos ver agora como proceder com o número? Aí tinha mais 7. Como que eu posso reescrever esse mais 7? Vocês concordam que quando é um número puro, no polinômio é como se ele fosse multiplicado por t elevado a zero. Porque qualquer coisa multiplicada por t elevado a zero é 1. Então, vai ficar 7 vezes 1, que dá 7. E a gente recai na função de cima. Então, vamos aplicar a regra do tombo? O expoente era 0, então o 0 cai para baixo. E eu vou diminuir 1 grau aqui no expoente. Então, quando a gente vai arrumar essa linha, vai ficar 5 vezes 4 dá 20. 4 menos 1 vai ficar um expoente de terceira ordem. E aqui, pessoal, vocês percebem? Ficou 7 vezes 0, que dá 0. Então, não importa que aqui no expoente eu fiquei com alguma sobra, porque o que vai prevalecer é essa multiplicação que zerou. E na passagem final, eu não vou ficar escrevendo mais 0, ninguém faria isso.
Então, como eu fiz a derivada é a velocidade. Então, a velocidade ficou 20t ao cubo. E só para começar a esclarecer aqui as dúvidas de vocês, por que dá para calcular a velocidade em um tempo específico? Porque se em uma atividade o professor te pedir, calcula a velocidade no tempo igual a 2. O que vocês vão fazer? Onde tem o tempo, vocês vão colocar o tempo igual a 2 e fazer a conta, que aqui no caso dá 160 metros por segundo. E o professor poderia ter escolhido t igual a 2, t igual a 3, t igual a 1,5, o valor que ele quisesse. Então, eu consigo ter o valor para cada tempo desejado específico. Vamos para o último exemplo, para mais um pelo menos. Vamos ver o que acontece quando o meu expoente for negativo. Então, aqui eu tenho 8 vezes t elevado a menos 2. Quando nós fizermos a derivada, é só seguir a regra, não tenha receio. Você copia o número, o expoente cai para baixo e junto com ele cai o sinal. Só que lembra que é uma multiplicação aqui. E o expoente, ele perde uma ordem de grandeza. Então, como que fica quando a gente arruma a conta? 8 vezes menos 2 dá menos 16. E aqui vai ficar no expoente menos 3. Então, essa daqui, ó, é a velocidade, a função velocidade ao longo do tempo. Pessoal, o que a gente aprendeu? Que na física a gente vai ter uma tríade. O que eu falo que é a tríade? Posição, velocidade e aceleração. Na aula de hoje, você aprendeu a vir para cá, ó. Tá vendo? Quando eu venho para cá, para a direita, a gente vai fazer a derivada matemática, que é a regra do tombo. Já se for o gráfico, a gente vai calcular o coeficiente angular da reta tangente, que foi a explicação da folha anterior. Na folha anterior, ficou faltando mais um raciocínio. Eu vou fazer um corte de novo e eu já volto na explicação, só vou mudar a folha. Voltando aqui na folha anterior, pessoal, o que eu acrescentei em relação ao anteriormente mostrado foi, eu fiz algumas anotações nesse gráfico aqui, que até então só tinha o formato da função. Então, o que eu fiz aqui? Para alguns pontos aqui da tabela de entrada, eu fiz a inclinação da reta tangente. Então, eu quero calcular a velocidade nesse ponto específico, então eu traço uma reta tangente. Eu quero calcular a velocidade nesse ponto, então eu traço uma reta tangente. Nesse ponto, então eu faço uma reta tangente à curva. Vocês percebem que nesses dois primeiros pontos, a inclinação da reta é crescente, porque a gente pode ter retas crescentes e retas decrescentes. Quando é crescente, a velocidade é positiva. Quando é decrescente, a velocidade é negativa. Tudo bem? Então, como aqui é uma reta crescente, a gente sabe que a velocidade instantânea nesses dois pontos é maior que zero, são maiores que zeros. Porém, nesse ponto aqui, eu não sei se ficou claro, no ponto mais alto da curva, né, aqui, a inclinação da reta é zero. Se eu traço uma reta tangente, ela vai ser nula, tudo bem? Porque ela não tem inclinação. Então, por exemplo, só complementando para ficar claro, quando eu tenho o ponto máximo de uma função, quando eu tenho o ponto máximo e tento traçar uma reta tangente, essa reta tangente, ela não vai ter inclinação. Logo, a velocidade dela nesse ponto é zero. E nota que aqui tem nexo, porque lá na nossa primeira figura, o que era esse ponto 300? Esse ponto 300 era o nosso ponto de retorno. Então, sempre num ponto de retorno, a velocidade é zero. Essa daqui é uma das principais sacadas de exercícios desse material. Que às vezes a gente vai perguntar, calcule alguma coisa no ponto de retorno. Se o aluno lembrar que nesse ponto a velocidade é zero, ele tem um gancho para calcular uma outra grandeza. E aqui nesse outro ponto, para finalizar, quando eu tenho uma reta decrescente, eu sei que o valor calculado vai ser negativo. Ok, pessoal? Aqui é uma primeira abordagem de derivada, a gente vai continuar, né, estudando isso. Ainda tem outros pontos para serem discutidos, mas eu acho que por enquanto por essa aula está bom.